Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 3 de novembro. A partir de hoje, as aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para todos os alunos em diversas capitais do país. Começa a valer no Distrito Federal a nova regra que permite circular sem máscara em ambientes abertos. O Ministério Público investiga se houve excessos da polícia em uma operação com 26 mortos no sul de Minas. E ainda, este é o ano mais seco dos últimos 3 no Pantanal do Mato Grosso. A falta de água está matando muitos animais. É agora no Brasil TV. As aulas presenciais passaram a ser obrigatórias hoje em diversas capitais do país. Na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, alunos com comorbidades podem manter o esquema remoto, mas precisam apresentar atestado médico. A Marina Araújo tem mais informações. Todos os alunos do município do Rio vão ter que voltar para as salas de aula a partir de hoje. Só pode ficar no esquema remoto, assistindo aulas online, aqueles alunos que tiverem comorbidades e apresentarem atestado médico. O retorno às aulas presenciais começou lá atrás, em fevereiro. E agora chega ao último passo, Esse é o último passo quando tornam-se, então, obrigatórias as aulas presenciais, a volta às aulas dentro de sala de aula. Agora, o grande desafio na rede municipal do Rio é resgatar os alunos que abandonaram os estudos durante esse período de pandemia. Nos últimos meses, 25 mil estudantes no Rio deixaram de ter contato com as aulas, mesmo as aulas online, segundo a Secretaria Municipal de Educação. E a Secretaria informou que tem uma estratégia de busca ativa por esses alunos. A direção das unidades entra em contato por telefone, redes sociais e até vão à casa desses estudantes. E tem também uma parceria com a Unesco para identificar, através de uma plataforma, alunos afastados e as principais causas do abandono escolar. E outra preocupação é com a defasagem no ensino, porque muitos alunos não conseguiram acompanhar o ritmo das aulas online durante a pandemia, agora vão ter que correr atrás, para chegar no nível dos outros, Portanto, esses 2 últimos meses do ano são fundamentais para ter, essa recuperação desse ensino, reforçar esse ensino e também preparar para o ano que vem, que vai ter que ser um ano de recuperação. Marina Araújo para o Brasil TV. Também teve volta às aulas 100% presenciais no Distrito Federal. Mais uma greve parcial de professores impediu que alguns estudantes retomassem a rotina. Os protocolos sanitários já são conhecidos. Aferição de temperatura e álcool em gel na entrada, janelas e portas abertas, atividades esportivas ao ar livre e nada de compartilhar brinquedo ou material escolar. A máscara continua obrigatória dentro e fora das salas de aula. Os 460 mil estudantes da rede pública estavam desde agosto no sistema híbrido, intercalando aulas remotas e presenciais. Agora, só os alunos com comorbidades comprovadas por laudo médico podem continuar no ensino à distância. Quem estiver infectado ou com suspeita de Covid também deve ficar em casa. Mas teve aluno que ficou sem aula hoje. Parte das escolas não abriu as portas por conta de uma paralisação dos professores. O sindicato da categoria é contra a retomada das aulas presenciais. As escolas não estão preparadas, as salas de aula são superlotadas, não tem ventilação adequada, os alunos não foram todos vacinados. Os professores não tomaram a dose de reforço. Segundo dados da Secretaria de Saúde, na faixa etária da população dos 12 aos 17 anos, 78% tomaram a primeira dose da vacina. Por enquanto, só 4% estão com a imunização completa. Aqui no Centro Educacional 8 do Gama, que atende estudantes do ensino médio e do ensino fundamental, 35 dos 38 professores retornaram às atividades normais hoje. Entre os alunos, a sensação era de primeiro dia de aula e com uma saudade acumulada de quase 2 anos. A Maria Eduarda está toda feliz, mas não nega que ficou preocupada. Ela se conforta em saber que os amigos também estão. Me dá medo, porque eu perdi pessoas na minha família e isso me dá uma tristeza enorme. Mas ver essas pessoas felizes aqui me deixam feliz também. A Secretaria de Educação do Distrito Federal não soube precisar quantos professores aderiram à paralisação, mas disse que a maioria trabalhou hoje. Já o sindicato fala em 60% de adesão.
Em Minas Gerais, também teve a retomada das aulas presenciais nas escolas estaduais. A partir de agora, o ensino remoto vale apenas para casos específicos, como alunos com comorbidades. Mas em 157 cidades mineiras, não vai ser bem assim. Essas prefeituras têm decretos que garantem às famílias o direito de não mandar o filho para a escola. A Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais informou que, mesmo com retorno obrigatório, não haverá mudanças no calendário escolar. O ano letivo segue até o dia 17 de dezembro. Em São Paulo, as escolas públicas e particulares não precisam mais ter distanciamento entre os alunos. Isso faz parte da liberação das regras de combate à Covid por parte do governo do estado. A Nina Barbosa acompanhou a volta à rotina ao normal dos estudantes em São Vicente, no litoral. Olá, boa tarde. A Secretaria de Educação do Estado determinou que não é preciso mais fazer o distanciamento social de 1 metro nas salas de aula a partir desta quarta-feira. A determinação da volta de 100% dos alunos já tinha sido feita no mês passado e agora sem o distanciamento social. Mas tem as exceções para os alunos que são do grupo de risco ou adolescentes grávidas e puérperas. Nesses casos, pais ou responsáveis podem apresentar um atestado médico na direção da escola. Vale lembrar que aqueles municípios que têm o seu próprio conselho de ensino, as regras vão ser definidas para a prefeitura, de quem continua na aula presencial e quem pode ficar em ensino remoto. De São Vicente, Nina Barbosa. E hoje também foi dia de volta às aulas presenciais na rede estadual de ensino do Piauí. O uso de máscaras e o distanciamento entre os alunos são obrigatórios. Voltaram para as salas de aula alunos do 1º ao 8º ano do ensino fundamental e alunos do 1º e do 2º ano do ensino médio. Ainda no Nordeste, hoje também foi dia de retorno às aulas presenciais na rede pública de ensino de Aracaju, mas por lá o sistema híbrido ainda está liberado para os pais que não se sentem seguros. Em Aracaju, são 74 escolas municipais que voltam a receber 100% dos alunos de forma presencial. Como já vinha acontecendo desde o dia 13 de setembro, quando os alunos retornaram à escola, só que no sistema de rodízio, todos os protocolos sanitários estão sendo rigidamente seguidos. Segundo a diretora da escola, professores e funcionários já vinham se preparando para receber novamente todos os estudantes. E essa retomada vem ocorrendo com total segurança. A gente continua com todas as medidas ainda necessárias. Tapete sanitizante, totem de álcool em gel, aferição da temperatura, uso de máscara constante. Eles só retiram para fazer o lanche. De acordo com o que foi estabelecido no decreto do governo do estado de 14 de outubro, a distância nas salas de aula de 1,5 metro entre as carteiras não é mais obrigatória, o que permitiu acabar com o rodízio, que funcionava com parte dos estudantes de forma presencial e outra parte assistindo aula em casa. Mesmo com o fim do sistema de rodízio, até o fim do ano as escolas vão continuar oferecendo as aulas remotas. E os pais que não se sintam seguros de mandar o filho para a escola devem procurar a unidade de ensino para explicar o motivo. E começou a valer hoje o decreto do governo do Distrito Federal que diz que o uso de máscaras não é mais obrigatório em ambientes abertos, ao ar livre, mas a máscara continua sendo exigida em locais fechados. Um passeio ao ar livre, atividade física no parque da cidade, sem máscara. A partir de hoje, o uso de máscara em ambientes e locais abertos não é mais obrigatório. De manhã, no parque da cidade, a maioria se sentiu à vontade para retirar a proteção do rosto. Creio que nós avançamos contra a Covid e vamos vencer. Eu acho que faz parte a gente voltar à vida normal. A possibilidade de não se usar a máscara em local aberto vai ser uma qualidade de vida para a gente. Este atleta fez os exercícios nos equipamentos públicos com máscara. Eu acho importante usar máscara em lugar público, independente se for liberado ou não, mas nesse momento de pandemia eu acho que todo cuidado é pouco. O uso de máscara no DF estava valendo desde o dia 30 de abril do ano passado. E agora um novo decreto muda as regras e os locais permitidos com e sem máscara.
Então, anota aí. Não é obrigatório em ambientes e locais abertos como parques, bosques, calçadas e clubes, mas continua obrigatório em espaços públicos fechados, no transporte público coletivo, em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços e áreas de uso comum dos condomínios residenciais e comerciais, como elevadores e corredores entre os blocos e os prédios. A não obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos não significa não use máscaras. É importante a gente entender o quê? A máscara ainda é necessária em locais fechados, não arejados, transporte público, shopping, escritórios, locais fechados, pouco ventilados. É importante sim usar máscaras corretas. No Brasil, o Rio de Janeiro foi o primeiro a flexibilizar o uso de máscara e o DF o segundo. Alguns países também liberaram de alguma forma o uso de máscara em determinados locais. Foram Estados Unidos, Israel, Itália, Grécia, Nova Zelândia e Reino Unido. A justificativa para o Distrito Federal liberar o uso da máscara em locais abertos foi a queda da taxa de transmissão, chamada RT. Está em 0,76. Há uma semana, o índice era 0,81. E esse valor, quando ele é igual ou maior que 1, a tendência é de aumento de contágio. Quando ele é menor do que 1, a tendência é de desaceleração da epidemia. Em Pernambuco, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de ter matado uma criança de 2 anos de idade. As informações com Juliano Roque. O principal suspeito de ter matado a menina de 2 anos de idade está preso em um presídio da região metropolitana do Recife. Hoje, os delegados da Polícia Civil que investigam o caso informaram que ainda aguardam um laudo do IML para confirmar que o homem que está preso é realmente o assassino. De acordo com a Polícia Civil, Nicole Vitória estava sob os cuidados da babá enquanto a mãe trabalhava. No dia 22 do mês passado, a menina deu entrada na UPA do município de Paulista, região metropolitana. Ela estava muito machucada e com sinais de violência sexual, crime constatado pelo IML. A mãe do suspeito chegou a ser presa, mas já foi liberada. A babá, que é esposa do suspeito, mentiu para a polícia, dizendo que a sogra tinha cometido o crime. Ela também vai ser investigada porque mentiu para a polícia para proteger o marido. Juliano Roque para o Brasil TV. Ainda em Pernambuco, um recém-nascido com poucas horas de vida foi encontrado em Olinda dentro de uma sacola. Foi um vendedor ambulante que passava pelo local que ouviu o choro e se aproximou da sacola. O bebê foi encontrado na esquina da Rua de São Francisco com a Rua Bispo Coutinho, no bairro do Carmo, em Olinda. Foi encontrado por um vendedor ambulante na manhã de ontem. É um menino, estava dentro desta sacola. O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, que conversou com o vendedor. Ele escutou um choro longe. E aí ele disse que quando ele abriu a bolsa, que ele foi ver que tinha um lençol dentro, que ele levantou o lençol, era o rostinho do bebê. O local onde o bebê foi encontrado fica a 700 metros daqui do Hospital Tricentenário, para onde o homem trouxe o menino correndo. A equipe médica não tem como dizer quando foi o nascimento, mas acredita que foi no máximo 24 horas antes do bebê dar entrada no hospital. O estado de saúde é considerado grave, mas estável. Ele está no berçário. O menino nasceu com 2 quilos, 740 gramas e 48 centímetros. Não é prematuro, mas é um bebê pequeno. Quem recebeu disse que ele estava dentro de uma sacola plástica, com cordão ainda, mas que estava bem, estava assim, estável, É um bebê grave, porque a gente não sabe o potencial que ele teve de exposição à infecção, mas que está se mantendo estável por enquanto. Ainda não dá para prever alta, então? Não, vai depender do resultado dos exames, Se os exames vierem tudo bem, ele estiver evoluindo bem, aí a gente vai avaliar. O Ministério Público já foi comunicado do caso. A gente deixou a alta condicionada ao Conselho, para quando ele tiver alta a gente pegar a criança, levar para a casa de passagem do município. Comunicamos ontem mesmo ao próprio Ministério Público para que ele, juntamente com a vara, faça todo o trâmite judicial de acolhimento. A Polícia Civil identificou 19 corpos dos mortos na operação policial em Varginha. Ao todo, 26 pessoas morreram. O Ministério Público Estadual vai investigar se houve excessos na ação da polícia durante a operação. No IML da capital, a todo momento aparecem parentes com documentos e informações que podem ajudar na identificação dos suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de bancos. Em Varginha, ontem, a Polícia Federal fez perícia em um dos sítios onde 18 pessoas morreram.
O local continua isolado e o trabalho deve seguir pelos próximos dias. A PM também acompanha as equipes. É o procedimento para esclarecer como tudo aconteceu. A cerca de 20 quilômetros dali fica o outro sítio onde houve mais 8 mortes. A ação que resultou nas mortes dos suspeitos foi planejada pela Polícia Rodoviária Federal, Militar e também pelo BOPE. De acordo com o comando da operação, os agentes foram recebidos a tiros. O grupo guardava armamento pesado e muita munição. Nenhum policial ficou ferido. O Conselho Estadual de Direitos Humanos também quer respostas. Já encaminhou um ofício à Secretaria de Justiça e Segurança Pública e à Ouvidoria da Polícia, solicitando informações para além da cobertura midiática do ocorrido, no que se refere à morte de todos os supostos infratores. Ao Ministério Público pede, por meio da Promotoria de Controle da Atividade Policial, os procedimentos formais sobre o caso. Um inquérito militar foi aberto pela PM e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia também vai entrar no caso. O Ministério Público Estadual definiu uma equipe para acompanhar tudo. A Procuradoria-Geral designou promotores e procurador altamente comprometidos e conhecedores desse tipo de ação, para auxiliar a promotora titular de Varginha, para avaliar tudo, acompanhar os desdobramentos e chegar às suas próprias conclusões em determinado momento. O Procurador-Geral da Justiça disse que, a princípio, parte do pressuposto de que a ação em Varginha foi legítima, mas ele reforça que o Ministério Público tem função de controle externo sobre a polícia. O grupo, com um procurador e 4 promotores, já está em Varginha e, segundo Jarba Soares, foi formado para ajudar a deixar tudo muito claro para a sociedade. Nem a Polícia Militar, nem a Polícia Civil, nem a Polícia Federal, nem o Governo do Estado, nem o Ministério Público quer jogar qualquer poeira por baixo do tapete. Se houve excessos, o tempo vai deixar claro, porque hoje a perícia técnica tem condições de esclarecer muitos dados e informações. A seguir, batalhão da Polícia Ambiental resgata um tamanduá dentro de um depósito no Distrito Federal. Brasil TV de volta e a gente fala da chuva em Salvador. Hoje de madrugada teve rajadas de vento de mais de 40 quilômetros por hora. Um homem morreu eletrocutado. A Camila Oliveira tem as informações. Desde a madrugada, a chuva já começou a provocar estragos em Salvador, com rajadas de vento de mais de 40 quilômetros por hora e também chuva forte em diversos pontos. Várias ruas ficaram alagadas, com prejuízos, buracos foram abertos e também uma árvore acabou sendo arrancada e caindo em frente a um edifício. Os moradores ficaram com a passagem prejudicada. Aqui onde nós estamos, um homem morreu eletrocutado no bairro da Caixa d'Água, na capital baiana. Ele estava passando pela calçada quando um galho de uma árvore caiu na rede elétrica, o fio de alta tensão foi puxado e acabou se rompendo. Ele recebeu um choque de mais de 100 vezes a voltagem normal de uma corrente elétrica de uma casa. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e levado para o Instituto Médico Legal. A expectativa é que chova aqui em Salvador forte até o fim de semana, por conta da passagem de uma frente fria e também a influência de um sistema de baixa pressão. Já na região central do país, a chuva não é suficiente para manter o ecossistema. Esse é o ano mais seco dos últimos 3 no Pantanal do Mato Grosso. E a falta de água coloca a vida dos animais em risco. Áreas alagáveis estão sendo abastecidas com caminhões-pipa para manter o bioma vivo. Aglomerados assim às margens dessa área alagável no Pantanal de Mato Grosso, os jacarés chamaram a atenção do fotógrafo carioca Marcelo Tchebes. Denota justamente a importância da água para a vida desses animais, né? Das 120 pontes da Transpantaneira que eu cruzei, acredito que apenas em umas 5 delas havia presença de água. Essa pesquisadora explica que a aglomeração de jacarés é normal na estiagem quando tem pouca água nas áreas alagáveis no Pantanal. Os espaços úmidos ficam mais disputados. O problema é que o período de chuvas começou há mais de um mês, mas não foi suficiente e a mortalidade de jacarés aumentou. Muito lugar não chegou a água ou se chegou foi muito pouco a ponto de secar rapidamente. Então, muitas das poças, das lagoas onde ano passado tinha lama, por exemplo,
esse ano está extremamente seco. Então, os jacarés que estivam nessa lama, eles precisam dessa umidade. Sem a umidade, a mortalidade acaba aumentando. O volume das chuvas que abastecem o Pantanal de janeiro a outubro deste ano chegou a só 250 milímetros em Mato Grosso. É o pior índice dos últimos 3 anos. Para que a área volte a alagar, segundo a climatologia, seria necessário um volume mais de 3 vezes maior. Como a cheia não ocorreu naturalmente, muitas das áreas alagáveis são abastecidas com caminhões-pipa para suprir a necessidade não só de jacarés, mas de diversas espécies. Prática adotada nesta reserva particular de quase 100 mil hectares, desde o ano passado, quando, além do fogo, a seca colocou em risco a vida dos animais. Por aqui, a demanda é grande. Urubus e porcos do mato matam a sede neste reservatório abastecido. O tamanduá-bandeira se banha com o filhote. A água é um elemento vital, né, para todos nós, para todos os animais e para todo o ecossistema que compõe o Pantanal. Isso realmente nos faz tomar decisões para que a gente possa dar esse apoio de forma muito controlada, muito monitorada, até para não criar dependência também. E falando em animais silvestres, a Polícia Militar do Distrito Federal resgatou um tamanduá-bandeira hoje de manhã. O animal estava num depósito que fica dentro do 19º Batalhão da Polícia Militar na Papuda, em São Sebastião. Policiais do Batalhão Ambiental fizeram o resgate do tamanduá-bandeira, que não tinha ferimentos. O bicho foi colocado dentro de uma gaiola apropriada para fazer a contenção e o transporte seguro. Em seguida, o tamanduá foi solto em seu habitat natural. A gente está sempre falando aqui no Brasil TV de casos de animais silvestres que aparecem em casas ou são vistos pelas ruas. De janeiro a setembro, a Polícia Militar Ambiental capturou mais de 2.200 animais silvestres pelo Distrito Federal. O mico buscou refúgio nos galhos da árvore na beira da DF-150, no setor habitacional Contagem, em Sobradinho. O Batalhão Ambiental resgatou o animal e levou o bichinho para tratar uns ferimentos. Na QI 19 do Lago Sul, uma fêmea de saruê deu cria na laje de uma casa em obras. A mamãe estava em alerta para defender os filhotes. Olha como é que tá. Cadê o filhotinho? Olha lá, tá vendo? Olha o tanto, ó. Vixe. E o trabalho de resgate não para. Eu nunca vi na minha vida. Pega o balde ali, ó. É iguana isso aí. Pega. Meu Deus. A iguana deu as caras na quadra 15 da Fercal. Apesar do tamanho, ela não oferece risco. Só se alimenta de folhas e frutos. Já esta jiboia é perigosa. Ela apareceu em uma chácara no INCRA 7. Militares fizeram a captura e depois devolveram a serpente à natureza, longe das casas. O filhotinho de pássaro estava no Cruzeiro Velho. Central, pica-pau resgatado. Este tamanduá estava escondido embaixo de um carro num posto de combustíveis na BR-060, próximo ao viaduto de acesso a Santo Antônio do Descoberto. Todos esses casos foram em outubro. A Polícia Ambiental ainda não contabilizou quantos animais silvestres foram capturados no mês passado. De janeiro até setembro, foram 2.263 ocorrências. Depois da captura, os bichos passam por uma avaliação. Aqueles que estão saudáveis voltam imediatamente para a natureza. Foi o caso desse porco-espinho que apareceu numa casa no Recanto das Emas e desse outro que entrou numa igreja no Gama. Olha o trabalho que o bicho deu para os policiais ambientais. Como estava em boas condições, voltou para a natureza. Só neste ano, o Jardim Botânico recebeu 130 animais resgatados ou apreendidos pela Polícia do DF e por fiscais do IBAMA. Este professor do Departamento de Ecologia da UNB explica que neste período do ano os animais se locomovem mais. É tempo de reprodução. Por isso são mais vistos na cidade, principalmente porque o ser humano está cada vez mais perto do ambiente natural desses bichos. Cada vez mais a gente está tendo mais a intensificação do uso da terra no DF. Então a gente tem mais casas perto de áreas naturais, a gente tem casas perto de matas de galeria e isso contribui para o encontro com esses animais. Então, quanto mais a gente tiver essa interseção entre casas e áreas naturais, a gente vai ter esses encontros. E atenção, se você trombar por aí com um desses, nada de forçar a amizade. Eles não estão para brincadeira. A recomendação é chamar a polícia. A orientação que eu dou é nunca tentar pegar esse animal.
você tentar ou esperar ele sair, isso é uma coisa, ele pode estar simplesmente passando ou simplesmente utilizando uma árvore frutífera da sua casa, então você pode olhar, mas sempre de longe, e não tentar pegar. Não tentar pegar, nunca. Os animais feridos ou doentes vão para o centro de triagem do IBAMA ou para tratamento no zoológico. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma ótima noite a todos e até amanhã.